Olá, tudo bem? Eu sou o professor Celino e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tema Indústria 4.0 e o futuro do trabalho. O que seria a Indústria 4.0? Esse termo ele nos remete à chamada Quarta Revolução Industrial. É um termo que começou a ser utilizado mais recentemente. Até pouco tempo atrás falávamos apenas de 3 revoluções industriais, a primeira, a segunda e a terceira. Mas hoje em dia já estão usando essa terminologia da quarta revolução industrial. Então é algo bastante atual. Por que dessa quarta revolução industrial? Graças à utilização de novas tecnologias. E essas novas tecnologias elas têm provocado uma mudança nas sociedades, na economia, na maneira das pessoas viverem. Uma das características dessa quarta revolução industrial é a utilização da inteligência artificial. Muitas máquinas hoje em dia, no processo de automação industrial, elas já possuem a chamada inteligência artificial. Existe a programação feita pelo homem, mas muitas dessas empresas, dessas novas indústrias utilizam já a inteligência artificial. Então, primeiro momento, nós vamos entender até chegar na quarta revolução industrial os períodos. O primeiro período é da primeira revolução industrial. Essa primeira revolução industrial foi de 1760 a 1840. Durou bastante tempo, né? Nós tivemos aí 80 anos dessa primeira revolução industrial. Surgiu principalmente na Inglaterra e ela tinha como principal característica a indústria têxtil. Utilizava o ferro como principal matéria-prima nessa indústria, nas primeiras indústrias, e uma das características, eles utilizavam as máquinas movidas a vapor. Então eram máquinas grandes, ocupavam grande espaço, eles ferviam a água para o vapor da água movimentar essas máquinas. Essa foi o primeiro tipo de indústria que surgiu. A segunda revolução industrial. A duração dela foi mais ou menos de 1850 a 1945. Nessa, nós tivemos já uma mudança. Deixou-se de lado as máquinas a vapor e surgiu uma nova tecnologia, que era a energia elétrica e os motores a combustão. O motor a combustão é um motor usado no automóvel, por exemplo. Nesse tipo de indústria, nós já tivemos aí uma mudança. O surgimento do automóvel, o surgimento dos motores elétricos. Então, as máquinas passaram a ser mais rápidas. A comunicação também passou a ser mais rápida, porque se desenvolveu aí o telefone. Né? Então, a comunicação ficou mais rápida, o transporte ficou mais rápido. E essa revolução, a segunda revolução industrial, agora ela não estava mais só na Inglaterra, ela já existia em vários países. Alguns outros países europeus, como a Alemanha, como a França, a Itália. Países como os Estados Unidos, o Japão. Então essa é a segunda revolução industrial. O petróleo passou a ser a principal fonte de energia. Na primeira revolução industrial, a principal fonte de energia era o carvão. Né? Nessa daí, nós já temos o petróleo como a principal fonte de energia. A terceira revolução industrial. Essa já ocorre de 1950 a 2000. Ela mostra o período após as 2 guerras mundiais. Nessa daí, nós vamos ter a utilização de 2 recursos, que é a informática e a robótica. Nós passamos a utilizar os computadores, o desenvolvimento dos computadores. O desenvolvimento desses computadores foi graças a uma disputa que existia entre Estados Unidos e a União Soviética para levar o homem até a Lua. Então eles desenvolveram tecnologia. O uso da robótica é a automação, as máquinas fazendo o processo de automação da produção. A quarta, Revolução Industrial,
dias atuais. Esse conceito ele foi criado só em 2011. Nesse caso, além das inovações tecnológicas, a automação, a tecnologia cada vez mais integrada com o homem, a inteligência artificial, a quarta revolução industrial, nós estamos passando por ela. Então, nós vamos ver que as características delas, ela vai sofrer uma transformação muito grande ainda. Seguindo aqui, nós vamos ver o impacto disso, principalmente no que diz respeito ao trabalhador. Olha o início, a primeira revolução industrial, chamada de 1.0 também. Os trabalhadores, aqueles que faziam um cargo de chefia, eles tinham uma quantidade pequena. A qualificação deles não era tão grande. O salário também não era tão grande. Aquele que é o trabalhador que tinha uma certa qualificação, a quantidade de trabalhadores também não era grande, a qualificação menor ainda, o salário era menor. Agora, a maior quantidade de funcionários eram aqueles que não tinham qualificação quase que nenhuma. Só que eles trabalhavam operando as máquinas, mas o salário deles era muito pequeno. Trabalhavam muito, um excesso de trabalho. Então, ele trabalhava muito e ganhava pouco. Na segunda revolução industrial, nós já passamos a utilizar algumas máquinas. Essas máquinas, nós passamos a utilizar algumas máquinas movidas a eletricidade. Então elas são mais rápidas do que as máquinas que existiam aqui na primeira, que era a vapor. A quantidade daqueles que vão fazer, os engenheiros, os que vão elaborar os projetos, já é um pouquinho maior. A qualificação, olha para ver como que a qualificação já aumentou. O salário também aumentou um pouco. Nesse segundo grupo, aqueles que são técnicos, né? Ele não tem uma formação, uma qualificação igual do engenheiro, igual daquele que está no cargo de chefia, mas ele já tem uma qualificação, o salário dele também aumentou. Nessa indústria, a quantidade de funcionários que tem pouca qualificação ainda é alta. A qualificação deles aumentou um pouquinho, mas não muito. O salário aumentou um pouco, mas não o suficiente. Na indústria 3.0, ou terceira revolução industrial, o uso da informática, o uso da robótica, aqueles cargos de chefia, olha, a quantidade de engenheiros aumentou, porque para criar essas máquinas, operar essas máquinas, muitos deles têm que ter uma qualificação. Aí surgiu o engenheiro mecânico, engenheiro eletrônico, engenheiro elétrico. Então, esses cargos, a quantidade de funcionários nessas empresas aumentou, a qualificação aumentou muito, o salário também aumentou. Aqueles que têm um curso técnico, aumentou a quantidade nessa fase da Revolução Industrial. Mas só que as pessoas têm que qualificar bastante. Por isso que a gente fala da importância de se estudar. Você tem que estudar para você ter uma qualificação profissional, você ter uma vaga no mercado de trabalho e ter um salário melhor. Olha o salário como cresceu. Observem agora que aqueles funcionários que não têm qualificação, a quantidade de funcionários caiu, olha, comparada com as outras duas revoluções. Ele continua sem qualificação, o salário dele permanece quase que o mesmo de 60 anos atrás, comparado com o que era 60 anos atrás. Agora a indústria 4.0, a quarta revolução industrial, processo inteligente, as máquinas tomam parte de grandes tem um papel fundamental nas etapas de produção. Aquele que tem um cargo de chefia, aquele que é um engenheiro, diminuiu um pouco a quantidade deles, porque agora, às vezes, eles vão querer um engenheiro ou alguém que faça mais de uma função. Antes era só para a área dele, agora não, quer uma função só, e a qualificação dele aumentou muito. Só que olha o salário, cresceu muito. Aqueles que são chamados de técnicos, aquele trabalho técnico, diminuiu a quantidade, a qualificação está maior, o salário também. Olha por que diminuiu dos dois aqui? Porque muitas etapas da produção são feitas pelas máquinas. Não precisa de trabalhador, a máquina faz. Agora aqueles que não têm qualificação, olha a quantidade como que está reduzindo.
A qualificação quase que nem o salário. Diminuiu. Então nós estamos vendo que o trabalhador ele não vai competir com a máquina, porque essa competição ele já perdeu. Ele vai competir com outros trabalhadores para ocupar o lugar de coordenar essas máquinas. A máquina chegou nas indústrias de uma vez por todas. E as pessoas vão ter que se qualificar para operar essas máquinas. Então essa é uma das transformações do futuro. Agora, quanto à questão do emprego. Essa questão da fábrica inteligente, uma máquina comunicando com a outra. Né? Nós temos o sistema de comunicação de dados sem fio. Então, às vezes você manda pelo seu celular um arquivo para a impressora, ela já recebe aquele arquivo e começa a imprimir. Basta você baixar um aplicativo. E muitas fábricas, as máquinas elas comunicam entre si, trocam informações. Nesse caso, as empresas elas vão criar redes inteligentes que vão poder coordenar toda essa produção. Por exemplo, o gerente de uma fábrica, ele pode coordenar o funcionamento dessa fábrica estando a quilômetros de distância, porque ele vai ter acesso à tecnologia. Nessa tecnologia tem todos os dados que ele necessita. Então, uma das coisas, os tipos de inovações tecnológicas, nanotecnologia, que são aquelas máquinas minúsculas, neurotecnologias, eles querem associar células nervosas humanas com as máquinas, robôs, inteligência artificial, biotecnologia, tudo isso, drones, impressora 3D, tudo isso faz com que haja uma transformação muito grande. O grande problema é que a maior parte dos trabalhadores que existe nos países como o Brasil são trabalhadores que não têm qualificação. Então eles vão ficar à margem desse tipo de trabalho. Então vai aumentar o número de trabalhadores que são trabalhadores informais, que não têm uma ligação com uma empresa. Muitas pessoas perderão o emprego, muitas ficarão sem ter trabalho. Esse é um dos problemas que nós podemos ter no futuro. Nós estamos chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um abraço.